Que alegria de ter aqui no Desenvolvimento Sistêmico de Negócios. Recebe as minhas boas-vindas e o meu desejo de que esse conteúdo impacte positivamente tanto a tua vida quanto o teu negócio. Eu vou te apresentar o DSN. O DSN, ele é autoconhecimento voltado para o empreendedorismo. A gente vai entender esse nome a partir da compreensão semântica, né, das palavras. Então, vamos lá. Desenvolvimento está ligado com a ideia de desenrolar, tornar visível algo que estava oculto. A palavra sistêmico tem a ver com colocar diferentes composições ao mesmo tempo e produzir conexões. Colocar diferentes coisas, digamos assim, diferentes aspectos ao mesmo tempo e produzir conexão. E a palavra negócio vem do latim e está ligada com o significado de não ócio, ou seja, a palavra negócio está identificada como uma atividade comercial. E na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente só reconhece aquilo que a gente conhece, não é assim? Quando a gente nunca viu algo, a gente não consegue reconhecer. Então, o que que atualmente está oculto do mundo dos negócios e o que que a gente tem dificuldade para reconhecer? Que as nossas emoções, que a nossa história pessoal, que a nossa história ancestral impacta na realidade que a gente vivencia, nos motivos que nos levaram a escolher esse negócio, nas escolhas que a gente faz no dia a dia. Tudo isso está influenciado tanto pelas memórias emocionais da nossa história pessoal, quanto pelos conteúdos em aberto da nossa história ancestral. Esse conhecimento é um conhecimento relativamente novo e que a gente ainda tem dificuldade de reconhecer porque muitos não conhecem. Então, eu organizei o desenvolvimento sistêmico de negócios para que tu possas produzir uma aceleração nessa organização da tua vida e do teu negócio em direção a um novo nível de prosperidade. Esse conteúdo, então, ele pretende ser um conteúdo vivencial, porque à medida que eu vou te apresentando, possivelmente tu vais identificando situações que tu viveste, situações que podem estar guardadas aí no teu corpo, emoções podem aflorar, pensamentos podem trazer uma virada de chave, enfim, por isso ele tem a proposta de ser um conteúdo vivencial. E ele é organizado a partir de 4 pilares, digamos assim. O primeiro é a constelação familiar e sistêmica, e também as constelações organizacionais vivenciadas, né, experienciadas, e o conhecimento da Somatic Experience, que é uma abordagem norte-americana de renegociação de traumas. Então, a grande força da constelação familiar e sistêmica é uma abordagem filosófica, né, uma filosofia aplicada, que nos ajuda a perceber a necessidade de ordenação do nosso sistema familiar, nos ajuda a perceber que o que a gente entende como eu, né, na verdade é o resultado de muitos nós, né, de nós no sentido de pessoas, de muitos grupos. Que grupos são esses? Os grupos familiares de onde viemos. Então, essa ideia de Flávia, ela se sustenta muito pouco, porque na verdade a Flávia vem de um grupo familiar, nesse sentido nós, mas também a gente pode considerar aqui os nós, os emaranhados que fazem com que por virmos desses sistemas familiares tenhamos vinculações muito profundas, tanto emocionais quanto anímicas, com as pessoas que integraram e integram o nosso sistema familiar. Então, a constelação é uma possibilidade da gente reorganizar o nosso lugar dentro do nosso sistema familiar. E ela tem a possibilidade de trabalhar com esses diferentes níveis de consciência, a consciência pessoal, a consciência ancestral e a consciência espiritual, por meio da orientação dos 3 princípios das ordens do amor, que são pertencimento, hierarquia e equilíbrio das trocas. Pertencimento, todos pertencem. E muitas vezes nós temos pessoas
que foram excluídas, que foram esquecidas ou que foram expulsas dos sistemas familiares. Ainda que a gente não tenha conhecido essas pessoas ou tenha conhecimento dessas situações, essas exclusões, essas expulsões e esses esquecimentos reverberam na nossa realidade. O segundo princípio é o princípio da hierarquia. A hierarquia diz que cada um tem uma ordem de chegada e quem veio antes tem a primazia de quem veio antes. Então, por exemplo, os nossos avós vieram antes que os nossos pais e pensaram e fizeram o que eles puderam. Cada época pensa e faz o que pode. Os nossos pais vieram antes de nós e eles receberam o mundo e a vida dos nossos avós. Então, eles receberam a vida dos nossos avós e aprenderam a estar no mundo a partir dessa realidade. Nós, a partir da vida dos nossos pais. E se a gente vai se movendo para um lugar de ficarmos no nosso lugar, nós podemos ter uma reorientação de como estar no mundo. E o terceiro, o equilíbrio das trocas, que se aplica para relações horizontais, simétricas, especialmente entre casais e entre parcerias, sociedades, enfim. O conhecimento da Somatic Experience, ele parte do princípio do que o biomédico Peter Levine organizou, que é o corpo guarda a memória do evento. Então, o trauma, ele está no corpo e não no evento. E o trauma pode ser absolutamente qualquer coisa que tenha acontecido, cedo, rápido ou forte demais, cujo impacto emocional gerou um acúmulo fisiológico no nosso corpo, fazendo com que se estabeleça aqueles gatilhos onde a gente responda a uma situação a partir do que vivenciou antes. Esses são os dois conhecimentos básicos do desenvolvimento sistêmico de negócios, mas ele também tem a minha experiência de 14 anos de gestão pública. Eu comecei como estagiária na Secretaria da Saúde de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e depois eu implantei um programa de redução de danos, coordenei a implantação, né? Também fui responsável pela implantação de uma política municipal de resposta ao HIV/AIDS, reunindo as diferentes áreas de atuação, que é a prevenção, o tratamento e o próprio diagnóstico, né? Toda a questão que envolve o diagnóstico, e depois eu tive a coordenação adjunta de uma região sanitária do estado do Rio Grande do Sul, que compunha 32 municípios, 21 hospitais, incluindo hospital universitário, e uma equipe com em torno de 140 profissionais. Então, durante 14 anos, eu fui desenvolvendo muita experiência na gestão. E também fui professora universitária por um período e coordenei projetos institucionais, tanto do Ministério da Saúde, quanto na Universidade Federal de Santa Maria, e um trabalho de consultoria para a Unesco. O terceiro ponto que ancora o conteúdo aqui do DSN é a minha experiência de 8 anos trabalhando com empresas familiares e atendimentos individuais, né? Desde o que eu saí da gestão pública, eu comecei então a trabalhar fazendo consultoria para empresas familiares, organizando sistemas familiares para que eles pudessem ter uma boa postura no dia a dia da gestão. E esse trabalho, chamado alinhamento sistêmico, trouxe ótimos resultados, bons resultados, e me fez ter essa vontade de organizar esse conteúdo para que tu possas ter acesso e também receber os benefícios de quando a compreensão expande, e aí novas escolhas podem ser feitas, né? E o último ponto, que é muito importante também, é a minha formação acadêmica. Eu sou socióloga de formação, eu fiz especialização em saúde coletiva pela Escola Nacional de Saúde Pública e fiz mestrado em educação na UFSM. Todo esse percurso sempre teve voltado à questão da saúde e especialmente perspectivas que abordam o corpo. E aí, nesse sentido, tem a minha experiência corporal, pessoal, de uma transição de carreira. Uma coisa é você ter um trabalho com carteira assinada, salário no final do mês. Outra coisa é você fazer essa migração
para o empreendedorismo, para o empresariado, aonde você precisa produzir o salário no final do mês, digamos assim, né? Então, são aspectos muito diferentes que precisam ser incorporados no nosso dia a dia. Então, o DSN, ele é um híbrido entre esses quatro pilares, que eu vou agora te mostrando aqui e vou te convidar a vir comigo. Vem comigo nessa compreensão. Antes da gente começar a compreensão das coisas, eu quero te convidar a fazer uma reflexão. E que reflexão eu quero te convidar a fazer? Quero te convidar a tomar um tempo, respirar um pouquinho, pegar um papel e uma caneta. Se tu não tiveres por perto, eu vou dar um tempinho para que tu possas buscar. E agora, com esse papel e com essa caneta na mão, escreve, completa a seguinte frase: Eu me sinto segura quando. Completa essa frase, deixa vir a resposta. A segunda frase que eu quero te convidar a completar é: Eu me sinto apoiada quando. A terceira frase que eu quero te convidar a completar é: Eu me sinto livre, criativa quando. E a quarta frase que eu quero que tu completes aí no teu papel é: Eu me sinto valorizada, reconhecida quando. Se foi muito rápido e não deu tempo de tu anotares, volta, dá uma pausa e volta para completar essas frases. Eu me sinto segura quando. Eu me sinto apoiada quando. Eu me sinto livre, criativa quando. Eu me sinto valorizada, reconhecida quando. São quatro aspectos muito importantes da gente ter um conhecimento sobre nós, sobre o nosso funcionamento, sobre as nossas necessidades, porque no dia a dia a gente vai poder lançar mão disso quando isso está conhecido para nós. Então, feito essa reflexão, vamos pensar sistemicamente um negócio. Nessa primeira etapa, eu quero colocar aqui para que tu possas conhecer a condição humana individual e a condição humana social. Lembrando que pensar sistemicamente envolve colocar dois aspectos, três aspectos, quatro aspectos, enfim, juntos ao mesmo tempo e produzir conexões entre esses aspectos. Aqui eu escolhi a gente caminhar aqui em três camadas, em três etapas, colocando em cada etapa dois aspectos. Nessa primeira etapa, eu vou colocar a condição humana individual e a condição humana social para produzir as conexões. A condição humana individual, a gente tem um corpo físico, e nesse corpo físico nós temos um corpo mental, um corpo anímico e um corpo espiritual. As nossas emoções, elas estão inscritas no que a gente entende de corpo anímico, mas existem algumas nuances que não deixam essas fronteiras tão delimitadas, né? Então, as fronteiras aqui são locais onde existem trocas, porosidades, permeabilidades, mas a gente pensa a nossa condição humana individual a partir desses quatro aspectos: corpo físico, corpo mental, corpo emocional anímico e o corpo espiritual. A condição humana social, qual é? Sistemas familiares diferentes. Todos os humanos nascidos nesse planeta, todos os humanos que nasceram e todos os humanos que nascerão, assim esperamos, vêm de um homem e de uma mulher e dessa noção de família. Nesses últimos anos, a gente tem assistido uma transformação muito grande na nossa sociedade, mas aqui é muito importante que a gente considere todos os anos de existência da nossa condição humana, do homem e da mulher, da noção de família
e considere todas as impressões guardadas no nosso corpo, no nosso sistema nervoso central, nas nossas memórias sociais, desde as savanas africanas até os dias de hoje, homens e mulheres se reunindo, produzindo a vida e cuidando do mundo e dos filhotes, né? Da vida dos filhotes e do mundo. Então, isso faz com que todos nós tenhamos sistemas familiares diferentes, mas todos nós tenhamos a origem a partir de sistemas familiares. Um segundo aspecto é o que eu apresentei para você lá no primeiro conhecimento, né? Que é a noção de constelação familiar e sistêmica e a noção de somatic experience a partir do trauma e a partir das memórias familiares. Então, o trauma e as memórias familiares podem ser considerados também, tendo como perspectiva a noção de campo. Campos são regiões de influência não física e que organizam células, organizam experiências e organizam a nossa realidade ou determinam a nossa realidade. Eu aqui vou te dar um exemplo para que fique muito claro essa noção de campo, que ela é muito importante aqui no nosso processo. Quando um bebê começa a se desenvolver, o grande aprendizado dele é ficar sentado, depois engatinhar, ficar em pé, para depois caminhar, correr, não é assim? O que está acontecendo na experiência desse bebê? Ele está aprendendo a se relacionar com o campo gravitacional, uma força na vertical, né, que incide sobre o corpo, embora a gente não reconheça, não enxergue, essa força atua no corpo e o grande primeiro aprendizado de todos nós foi se relacionar com essa força. Quando a gente está na vida adulta, existe uma outra força que atua, mas não mais sobre o nosso corpo, e sim na nossa consciência. Que força é essa? É uma força ancestral. É uma força ancestral inscrita numa área não física, mas que atua na nossa consciência. Então, esse é o campo morfogênico que Bert Hellinger trouxe por meio das constelações familiares e sistêmicas como uma grande oportunidade para a reorganização dos sistemas familiares e dos campos mórficos dos sistemas familiares. E tudo isso gera uma complexidade, né? Uma complexidade humana. Nessa complexidade humana, a gente percebe que todos os sistemas familiares são iguais e diferentes. Todas as pessoas são iguais e diferentes. Por que nós somos iguais? Nós somos iguais porque nós temos um pai e uma mãe, nós somos iguais porque temos uma consciência ancestral, e nós somos iguais porque temos um propósito nessa vida. E nós somos diferentes porque temos pai e mãe diferentes. Nós somos diferentes porque temos histórias diferentes. E nós somos diferentes porque os propósitos são diferentes. Mas todos nós concentramos força de vida para perceber essa condição que nos iguala e essa condição que nos diferencia. E aí está a complexidade humana, que quanto antes a gente abrir a nossa compreensão sobre tudo isso, mais a gente vai ter possibilidade de fazer melhores escolhas, né? Um terceiro aspecto muito importante da nossa condição social é a nossa habilidade na conversa, na comunicação. E aqui eu estou me referindo no dia a dia de um negócio, né? A gente está pensando um negócio. No negócio, existe a necessidade muito forte de a gente realizar conversas difíceis. Essas conversas difíceis partem do princípio da nossa diversidade. Então, por sermos diferentes, olhamos as coisas e experienciamos as situações de formas diferentes.
Então, a conversa difícil está inscrita nessa capacidade de considerar a diferença e de exercer uma firmeza necessária para que essa diferença não prejudique o negócio, mas sim enriqueça o negócio. As conversas difíceis envolvem conhecimento emocional, conhecimento cognitivo, mas especialmente uma postura do fundador, do gestor e de todos os envolvidos de um negócio. Então, esse é um aspecto muito importante na nossa condição social. Um quarto aspecto importante na nossa condição social é o enfrentamento das crises. Crises constituem a experiência humana e a experiência social. E o que caracteriza um contexto de crise? Um contexto de crise é caracterizado a partir do entendimento de que os nossos recursos disponíveis para lidarmos com uma determinada situação não são suficientes. Uma crise tem a principal característica quando nós não temos recursos suficientes para lidar com uma situação. Então, nesse sentido, antes da solução vem o problema. E aí a crise nos coloca numa necessidade de mudar a nossa compreensão, de ampliarmos a nossa perspectiva, de recalcularmos as rotas da nossa vida, especialmente a nossa habilidade, a nossa capacidade de lidar com o que não sabemos, de lidar com o que não temos respostas claras. Então, a crise inauguram problemas, crises inauguram problemas. E o problema é um grande presente na nossa vida. Bert Hellinger diz que temos direito aos nossos problemas. Muitas vezes, um problema é a única forma de um sistema familiar se reorganizar. Então, nesse sentido, na condição social, na nossa perspectiva de olhar para um negócio a partir da nossa condição social, a gente vai dar boas-vindas aos problemas que temos. Um outro aspecto muito importante são as empresas familiares. No Brasil, em torno de 90%, alguns dizem que 92% das empresas são empresas familiares. Empresas familiares constituem um dos primeiros modelos de negócio do Ocidente e elas têm uma importância contribuição, tanto para o PIB quanto para a força de trabalho no nosso país. No entanto, empresas familiares não são um negócio comum, um negócio qualquer, porque elas associam sentimentos, ressentimentos, relações íntimas, afetivas, com relações corporativas e empresariais. Nós precisamos ter essa clareza em relação às empresas familiares. Quando a gente fala em empresas familiares, a gente entra em sucessão e legado. Em torno de cada 10 empresas abertas no Brasil, em torno de 3 chegam à segunda geração. E dessas, menos ainda chegam à terceira geração. Então, quando a gente fala em empresa familiar, a gente precisa pensar em sucessão. Qual é o timing para fazer uma sucessão? Quanto tempo o fundador de uma empresa fica na gestão? Como é que faz essa troca de bastão? Como é que se trabalha com essas relações intergeracionais, familiares, encontrando outros sistemas familiares dentro de uma empresa, para fazer a sucessão e para gerar um legado? É um aspecto muito importante também. E por fim, aqui, que eu quero trazer para a gente colocar ao mesmo tempo e produzir conexões, são os conflitos e as questões intergeracionais. Conflito é constitutivo da nossa condição humana. E o conflito, cada conflito, sinaliza um desalinhamento, algo que não está alinhado. Então, olhar para os conflitos e considerá-los para produzir um alinhamento é algo muito importante. Assim como perceber as questões intergeracionais como oportunidades para aprendizado, tanto dos que chegaram antes quanto dos que chegaram depois. Nós precisamos ter como base que a nossa experiência humana aqui na Terra, ela acontece por contrastes. O nosso aprendizado acontece por contrastes.
Nós só reconhecemos o dia porque conhecemos a noite. Nós só reconhecemos a alegria porque temos acesso à tristeza. Somos mulheres porque existem homens. Os homens são homens porque conhecem as mulheres. Então, reconhecem, né? Então, a gente aprende por contrastes. E aí, nas questões intergeracionais, existe a sabedoria dos que vieram antes e existe a curiosidade, a rapidez dos que vieram depois. Como é que a gente organiza isso no dia a dia de um negócio? Tanto na esfera social quanto na esfera individual, está a questão das relações, dos relacionamentos. Tu precisas aprender a se relacionar com o teu aspecto físico, com o teu aspecto mental, com o teu aspecto emocional anímico e com a tua dimensão espiritual. Tu precisa se relacionar com isso dentro de ti. Assim como tu precisa aprender a se relacionar com as outras pessoas atravessadas por todas essas questões que eu trouxe aqui e tantas outras que eu não estou nomeando, né? Então, pensar sistemicamente um negócio considerando a nossa condição humana individual e a nossa condição humana social envolve esse exercício. Eu espero que tu tenhas conseguido produzir conexões e se tu nesse momento não conseguiu, te convido a dar uma pausa e escrever no teu caderno o que aparece. Muitas vezes as conexões são possíveis de emergirem a partir da nossa escrita. Então, toma um tempo para isso. E vamos passar para uma próxima etapa de pensar sistemicamente um negócio. Nessa segunda etapa, eu quero te convidar a pensar sistemicamente um negócio, considerando o corpo, o teu corpo, e o corpo de um negócio. No teu corpo existe um sistema nervoso autônomo, composto por um ramo simpático, parasimpático, permeado por uma coisa chamada nervo vago. O que que é isso, Flávia? Deixe-me explicar. O sistema nervoso autônomo, ele é composto pelo ramo simpático, que é o ramo que organiza toda a nossa resposta de ação, e o ramo parasimpático, que organiza a nossa resposta de descanso. Na nossa espécie humana, o simpático e o parasimpático é atravessado pelo nervo vago, que traz toda uma habilidade fisiológica no engajamento, no relacionamento. Nossa face, nossa musculatura, todo o nosso corpo vai se organizando para se relacionar. Eu acho isso muito bonito e te convido a tomar um tempo para reconhecer esses aspectos no nosso corpo. E também o nosso corpo é composto por memórias transgeracionais, impacto de situações vividas pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós. Estudiosos dizem que até a sétima geração impacta na nossa realidade. E essas informações, elas estão no nosso corpo, em, em fragmentos do nosso DNA, em fragmentos da nossa alma, enfim, como tu queiras considerar. O importante aqui é que tu consideres essa realidade. E um negócio, o corpo de um negócio, é composto a partir dos 9 componentes, que são propósito, CNPJ, proprietários administradores, colaboradores parceiros, o próprio produto ou serviço que tu ofereces, os clientes, que são a alma do negócio, a razão da existência de um negócio, a capacidade de precificar e se abrir para o lucro, a capacidade de gestão e a inovação. Tudo isso, todos esses componentes caracterizam, constituem o corpo de um negócio. Então, diante de tanta complexidade, diante de tanta riqueza, diante de tanta oportunidade, é fundamental que tu entendas, olha para mim e entende que a tua vida precisa de ti.
E sabe por que que a tua vida precisa de ti? Porque o teu negócio precisa da tua vida. A tua vida precisa de ti e o teu negócio precisa da tua vida. E tu podes ter uma vida sistemicamente próspera. Tu podes ter uma vida alinhada com o teu propósito, alinhada com a prosperidade. Basta que tu te abras para isso e aprendas o que tu precisa aprender. Acima de tudo, em algum momento, fazer as ações e as correções necessárias. Vamos para a terceira etapa? Nessa terceira etapa, a gente vai pensar sistemicamente um negócio, considerando os 9 componentes, que a gente conversou agora há pouco, e as nossas memórias, tanto da consciência pessoal quanto da consciência ancestral. Tá pronto? Tá disposto a fazer esse reconhecimento agora? Então, vamos lá, pega teu papel e tua caneta, e aqui eu vou te mostrar um slide, tá? Para que tu tenhas uma noção do que eu tô querendo propor aqui no DSN, tá? Deixa eu compartilhar a tela e veja esse slide. Deixa eu botar a tacinha aqui. Aqui. Então, por que que essa imagem é tão importante? Porque a gente vem de uma compreensão muito linear. E aí, quando eu falo propósito, CNPJ, proprietários, administradores, colaboradores parceiros, produto ou serviço, clientes, preço-lucro, capacidade de gestão e inovação, pode ser que tu estejas pensando linearmente. E por meio dessa imagem, tu vais perceber que não é linear, que é circular, que é diferente. Alguns têm linhas cheias, outros têm linhas pontilhadas, uns têm linhas grossas, outros têm linhas finas. Tudo isso está inscrito dentro do mapa, né? Dentro do mapa geográfico. Então, percebe que são pontos diferentes que podem se unir, podem se afastar. Quero te dar a noção da complexidade, tá bom? O primeiro componente é o propósito. Aqui, para que tu possas pensar o teu propósito, eu quero te convidar a escrever aí sobre 9 aspectos. Qual é a tua profissão? Escreve aí qual é a tua profissão e qual é a tua motivação para a escolha profissional que tu fizeste. Só para que tu tenhas uma ideia, a nossa profissão sempre está a serviço do nosso sistema. Então, os médicos fazem medicina para curar o seu sistema. Os advogados fazem direito para buscar justiça para o seu sistema. Os professores para ensinar o seu sistema, para educar o seu sistema. Os psicólogos para entender o seu sistema. Os sociólogos para encontrar o lugar do seu sistema. Mas também quem trabalha com negócios comerciais, por exemplo, uma imobiliária, um supermercado, uma empresa de contabilidade, um escritório de contabilidade, também estão prestando serviços para o seu sistema. Pode ser que alguém tenha morado na rua, não tenha tido casa própria ou tenha perdido casas, e aí os proprietários de imobiliária estão compensando isso. Pode ser que muitas pessoas tenham passado fome em um determinado sistema familiar, então, em algum momento, uma geração decida abrir um supermercado ou trabalhar com alimentação. E também pode ser que não seja assim tão linear. O fato é que a nossa profissão, que a nossa atividade, ela está ligada a alguma compensação do nosso sistema familiar. Uma pista para que tu possas entender o que tu está compensando, o que tu estás compensando, é dar uma pensada sobre os conteúdos que estão abertos no teu sistema familiar. Quando você se encontra no almoço de domingo, nas festas de Natal ou nas reuniões familiares, qual é o assunto que mais se conversa? Esse assunto que mais se conversa gera uma pista. Por exemplo, se o assunto é dinheiro,
significa que pode ter muitas questões ligadas ao dinheiro que não foram trabalhadas, que foram negligenciadas no sistema familiar, na história ancestral. Se o assunto é relacionamentos, pode ser que tenha tido vários problemas de relacionamento, traições, triângulos amorosos, frustrações, enfim. É óbvio que, de alguma forma, todos os sistemas familiares são permeados por esses tipos de conteúdo. Mas aqui eu quero te convidar a considerar a predominância dos assuntos, para que tu possas ir montando o quebra-cabeça e traçando o teu percurso no teu mapa pessoal. Esse processo aqui, esse conhecimento que eu estou te apresentando, ele pode ser considerado como um mapa, mas o mapa não é um território. Então, o território, ele vai ser vivenciado a partir do teu olhar sobre o mapa. Então, aqui é uma dica, tá? Se tu fores considerando a tua escolha profissional ou da tua atividade comercial, quais são os conteúdos que estão abertos no teu sistema familiar, tu pode ter uma clareza sobre qual é a questão que está sendo compensada. Então, a compensação tem a ver com a gente perceber essa conexão com o sistema familiar e trazer para cá. Aí a gente está uma compensação para o mais, para o novo, para a expansão, para um novo nível de prosperidade. Agora, quando a gente está compensando para o menos, a gente chega nas dificuldades, nos problemas. E com certeza todos nós, em algum momento do nosso percurso, passamos pelos nossos problemas. Os nossos problemas são esse portal. Aqui no nosso componente propósito, é fundamental que tu entendas que os problemas que tu tens são portais para que tu possas reconhecer, conhecer e reconhecer em que aspectos tu estás totalmente ligado ao teu sistema familiar de uma forma inconsciente, de uma forma cega, que não enxerga. Por isso, esses problemas se apresentam para que tu possas enxergar. E a partir do momento que tu enxergas, tu pode recalcular a rota e movimentar o olhar. Vamos para o segundo componente, CNPJ. Aqui o CNPJ, ele é abordado como um campo de informações. Para que a gente possa saber quais as informações esse componente tem para nos apresentar, toma um tempo para pensar qual é a história do teu CNPJ. Como que tu abriu esse CNPJ? Eu tenho uma cliente que abriu o CNPJ dela num contexto de separação. Ela ficou por muito tempo casada e usando o CNPJ da sogra, trabalhando na empresa da sogra. E quando ela se separou, ela precisou romper, né, esse CNPJ e abrir um CNPJ próprio. Ela teve muitas dificuldades nesse sentido. E aí, quando ela conseguiu reconhecer que esse CNPJ dela estava associado a uma história de separação, ela conseguiu integrar isso e procurar recalcular a rota dessa memória guardada no CNPJ. E, lindamente, ela teve uma expansão na atividade dela. Então, pensa aí qual é a história do teu CNPJ. Um outro aspecto que tu podes considerar nesse teu mapa para caminhar o teu território é com quais CNPJs o teu nome já foi associado e quais as histórias emocionais da tua relação com esses nomes. A partir disso, tu podes identificar vários pontos teus. Um terceiro aspecto é quais histórias estão envolvidas com o teu nome e quais histórias associam um ou mais CNPJs no teu percurso empresarial ou como autônomo também. Faz esse reconhecimento, olha para esse campo do CNPJ e bora para o terceiro. O terceiro componente é proprietários administradores. Não existe um negócio sem cliente, mas vamos combinar que não existem clientes sem um fundador, um proprietário, alguém que tenha
identificado uma oportunidade, organizado um produto ou um serviço e gerado o início de uma atividade. Então, quem é a pessoa fundamental no teu negócio? Você. E aqui a metáfora da máscara de oxigênio se aplica perfeitamente. Lembra? Primeiro coloque a máscara em você. Ainda que você esteja em voo, né, num voo, a bordo de um avião, caso ocorra algum problema com essa aeronave, para que você possa salvar o seu filho, você vai precisar colocar a máscara primeiro em você. Imagina no teu negócio. Como é que tu vai salvar o teu negócio? Como é que tu vais administrar, gerir o teu negócio, não colocando primeiro a máscara em você? Então aqui é muito importante que tu percebas assim, como é que tu tem cuidado da tua saúde física? Como é que tu tens cuidado da tua saúde mental? E as tuas emoções, como está a tua saúde emocional? E o teu espírito? Tu estás fazendo as restaurações necessárias para que tu possas vivenciar uma realidade espiritual com saúde? Responde para ti mesmo essas perguntas. E aí vamos para o quarto componente, colaboradores parceiros. Aqui é muito importante que tu compreendas que a vida não é uma competição, ela é uma corrida de revezamento de bastão. Ora a gente aprende, ora a gente ensina. Ora a gente é filho, ora a gente é pai. Mas numa mesma experiência, compreende? Então, colaboradores parceiros, é importante que tu compreendas que ora tu é o cliente, ora tu é a pessoa que está atendendo. Ora tu és a pessoa que vai receber um atendimento, ora tu vai ser a pessoa que vai prestar um atendimento. Então, diante disso, como é que tu concebe as tuas parcerias? Como é que é a relação com os teus parceiros de negócio? Tem alguma história marcante de perda ou êxito que envolve a tua relação com os parceiros? Olha honestamente para isso, porque esse componente é muito importante. As relações saudáveis, todas as relações saudáveis, passam por três estágios, por três etapas, toda hora, continuamente. Quais são esses três estágios? Conexão, caos, consciência. Então, à medida que tu está conectado com um parceiro, a tendência é que vocês gerem um campo de intimidade. Essa intimidade, essa proximidade vai gerar um caos. E a partir desse caos, tu vais ter a oportunidade de ter consciência sobre isso e crescer mais um tanto. Tu podes fazer isso tanto no crescimento saudável quanto no crescimento disfuncional, brigando, vingando, ressentido, isso é um crescimento disfuncional. O crescimento saudável é o aprendizado, a prosperidade, a conexão, a expansão das conexões. Tudo que está vivo procura ampliar os seus limites. Tudo que está vivo cresce. Então percebe quais são os padrões que estão crescendo na tua vida, nas tuas sociedades, nas tuas parcerias, nos teus relacionamentos com as pessoas para além do teu sistema familiar, mas também com o teu sistema familiar. É muito importante isso. E aí a gente chega no quinto componente, produto ou serviço. Em geral, só existem dois tipos de necessidade: as necessidades percebidas e as necessidades não percebidas. Em qual dessas necessidades o teu produto se enquadra? Teu produto ou o teu serviço? Tu ofereces algo que o cliente tem uma necessidade percebida ou tu ofereces algo que o teu cliente tem uma necessidade que não é percebida? Isso é fundamental para que tu desenvolvas uma boa capacidade de apresentar o teu produto ou o teu serviço, compreende? E lembra, as pessoas compram soluções. O que que tu tem para vender? O que que tu vendes? Quanto mais consciência tu tiver do teu produto ou serviço e onde ele está inscrito, mais tu vai poder qualificar a tua entrega e ajustar todo o ritmo de oferta. Clientes, chegamos ao sexto componente. Os clientes são a razão pela qual um negócio existe. Não existe uma atividade comercial sem clientes. Agora,
Será mesmo que os clientes sempre têm razão? Como é que é a tua relação com os teus clientes? O componente cliente, ele tem uma característica de apresentar, de revelar a nossa relação com o mundo. O mundo é o que está fora do nosso sistema familiar, é o que não é íntimo. E aí, para que a gente possa estar com os nossos clientes de uma forma madura e saudável, é fundamental que a gente tenha ressignificado as nossas queixas, as nossas reivindicações, as nossas limitações e padrões desenvolvidos no sistema familiar. Os nossos comportamentos infantis, as nossas projeções para o nosso pai e para a nossa mãe. Tudo isso é muito importante que a gente tenha reorganizado. É, pai e mãe são portais. Pai e mãe precisam ser reorganizados dentro de nós para que a gente possa chegar na vida adulta na melhor versão, com a maior potência de expansão. Então, os clientes eles trazem essa oportunidade de expansão. Como é que está a tua relação com os teus clientes? Tu permites que o outro exista na tua vida? Responde para ti mesmo. Até que ponto tu permites que o outro exista na tua vida? E aí a gente chega no sétimo componente, preço e lucro. O preço e o lucro está inscrito, né, no olhar para o dinheiro. E o dinheiro é uma reunião de opostos. O dinheiro é algo que está aqui nessa dimensão da existência. E essa dimensão da existência é uma dimensão que tem os contrastes, que tem a dualidade. Só que dentro da dualidade tem uma unificação, percebe? Então, é fundamental que tu olhes para o dinheiro a partir desta perspectiva. O mal produz dinheiro, o bem produz dinheiro, digamos assim. Então, como é a tua relação com esse olhar sobre o dinheiro? Tu te permites olhar e falar abertamente sobre o dinheiro? E tu te permites perceber como está o fluxo ancestral na tua realidade financeira? Toda a experiência ancestral nessa dimensão, né, na dimensão da terra e da relação com o dinheiro, impacta a nossa relação com o dinheiro também, com a prosperidade financeira. Então, analisando a história familiar, analisando as questões de como teu pai e tua mãe lidavam com essa informação do dinheiro, com essa realidade financeira, como os teus avós se relacionavam com isso, tu vais perceber o que está impactando na experiência que tu tens hoje nesse componente. Como é que é para ti fazer a precificação? Como é que é para ti se abrir para o lucro? Aqui eu vou te oferecer a base. Qual é a base? A tua relação com o dinheiro. A partir da tua relação com o dinheiro, tu vais precisar aprender sobre precificação, sobre lucro. O preço é fruto, né? Ele é algo que inscreve uma transação comercial. Precisas diferenciar preço e valor. Mas para que tu possas fazer essa diferenciação entre preço e valor e se abrir para o lucro, primeiro tu precisas reorganizar a tua relação com o dinheiro. O oitavo componente é a capacidade de gestão. A capacidade de gestão, ela envolve realizar conversas considerando quatro aspectos. O primeiro é o conhecimento técnico, o segundo, o comprometimento, o terceiro, a capacidade cognitiva e o quarto, a inteligência emocional. Fazer uma composição entre entre esses quatro aspectos. E aí, tu vais ter uma possibilidade de desenvolver a habilidade para realizar as conversas difíceis. Tu podes começar percebendo como é que está a tua capacidade de dar e receber feedback. É muito importante. Um outro aspecto a ser considerado na capacidade de gestão é a questão dos limites. Nós queremos trabalhar limites aqui no DSN, eu quero te apresentar uma perspectiva que é a partir da membrana plasmática, que nós temos trilhões no nosso corpo, porque a membrana plasmática dá o contorno de cada célula, ou seja, a membrana plasmática garante a existência de cada célula.
Os limites também vão garantir a existência, a tua existência no teu negócio, a tua existência no teu sistema familiar, a tua existência nas relações. E qual é a qualidade da membrana plasmática? Para que a gente pense aqui a questão dos limites. A membrana plasmática, ela é seletivamente permeável. Ela permite que o que nutre entre e libera o que é tóxico para sair simultaneamente, ao mesmo tempo, sem nenhum controle da nossa mente. O nosso corpo faz isso. Então, se o nosso corpo faz isso, a gente pode aprender. A gente já sabe fazer isso, a gente só precisa relembrar. A gente pode aprender a fazer isso toda hora com a nossa mente. E a gente começa trazendo essa capacidade de dizer sim e não. É fundamental que tu exercites essa musculatura dos limites. Porque o limite, ele também é uma oportunidade para a gente ir além. Esse, esse agora que é não, daqui a pouco ele pode virar um sim e nos levar a uma outra área de experiência. Então a gente vai rompendo membrana por membrana dos nossos limites, sem nos violentarmos, mas sim porque podemos ir além. Aqui é bem importante que a gente pense, por exemplo, uma experiência de fronteira, a fronteira de um país para o outro, a fronteira de um estado para o outro. A gente pode pensar a fronteira como uma área limítrofe, que daí não pode avançar, ou a gente pode pensar a fronteira como uma zona de troca, que é o que a gente vivencia hoje na nossa globalização. As fronteiras são zonas de troca, a gente ultrapassa essas fronteiras, né? A gente atravessa as fronteiras e a gente vai avançando nessa nossa capacidade de conexão e de trabalhar os nossos limites. E aí, depois disso, a gente chega ao nono componente, que é a inovação. Tradicionalmente, a gente associa inovação com tecnologia. Mas eu quero te trazer aqui um pensamento bem básico, que é associar inovação com uma nova forma de pensar, com um jeito diferente de pensar. Em geral, foi dessa associação que a própria revolução tecnológica surgiu, né? Algumas pessoas, um grupo de pessoas, outros grupos de pessoas foram pensando diferente, e a partir disso teve todo esse avanço tecnológico. E aqui no desenvolvimento sistêmico de negócios, para que tu possas entrar num novo nível de prosperidade, eu quero te convidar a associar inovação a partir da composição entre prazer, trabalho e dinheiro. Tu podes trabalhar, fazer dinheiro e te permitir o prazer, te permitir o desfrutar e a diversão. Existe uma expressão que eu gosto muito que é: se não é divertido, não é sustentável. Mas a palavra divertido aqui, ela precisa ser considerada a partir de uma coisa leve, de curiosidade, de uma habilidade para brincar, para descobrir. Compreende isso? E aí, aqui eu vou te apresentar uma outra imagem. Eu vou compartilhar esses 12 componentes, caracterizam um mapa para que tu possas identificar como é que está essa questão do prazer no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua vida. Vamos lá. Tem o prazer do dinheiro, o prazer da beleza, o prazer da criatividade, o prazer da compreensão, o prazer da expressão, o prazer da tecnologia, o prazer de ajudar outras pessoas, o prazer de liderar, o prazer de ensinar, o prazer da independência, o prazer da ordem e o prazer da natureza. Deixa eu ver se eu consigo baixar essa aqui. E percebe aí, olha para essa tela maravilhosa e vai te percebendo em relação com esses prazeres. E agora, depois disso, faz o seguinte exercício. Pega cada um desses prazeres e dá uma nota, de 0 a 10. Meu prazer por dinheiro, coloca um número. E vai colocando um número em cada um desses prazeres. Depois que tu fizeres isso, percebe quais são os 4 maiores prazeres.
e dá um jeito de exercitar esses prazeres no teu dia a dia, no teu negócio, na tua vida, nas tuas relações. Quanto mais tu exercitar, mais forte eles vão ficar. E estamos chegando quase no encerramento da nossa conversa aqui, da minha apresentação para ti, e eu quero agora te apresentar as transições de aprendizado. Em cada etapa nesse nosso percurso aqui de sair de uma experiência de CLT ou de assalariado para uma experiência de empreender, existem algumas etapas, e em cada etapa tem um aprendizado próprio. O grande salto na transição de um assalariado para autônomo está no aprendizado da venda e gerenciamento do tempo. Do autônomo para o empresário está na habilidade de contratar e gerenciar pessoas, processos e indicadores. Do empresário para o investidor está na matemática financeira e o desapego aos processos. Em todas essas etapas, existem diferentes níveis de confiança para serem trabalhados, níveis de confiança em ti e níveis de confiança no processo, nas pessoas. Empreender é um movimento que exige essa habilidade de fazer esse equilíbrio entre diferentes aspectos, e é fundamental o aprendizado da confiança, né? Mas não de uma confiança infantil, de uma confiança cega, não, uma confiança que enxerga e que se responsabiliza pela sua postura, pelo seu comportamento, né? E quem não dá conta do pequeno não vai dar conta do grande. Então, não queira pular etapas. Vive cada etapa e faz o aprendizado necessário. Assim, tu vais poder construir uma constância e uma consistência na tua experiência empreendedora. Já quase no final, estamos no praticamente o encerramento dos slides de apresentação. Eu quero falar contigo sobre empresas familiares. O amor que existe numa empresa familiar é uma das forças mais importantes para fazer um negócio prosperar. 265 dos 300 maiores grupos empresariais do Brasil são empresas familiares. E as empresas familiares, elas possuem ciclos. Elas nascem, crescem e morrem, ou elas nascem, crescem e se reinventam. Se tu tens uma empresa familiar, qual é o ciclo que tu quer alimentar para o teu negócio, para a tua empresa? Se tu queres apresentar um ciclo de reinvenção, entenda que tu precisa distinguir entre a lógica de mercado e de família. E aí percebe aquilo que a gente conversou lá no início. Empresas familiares não é um negócio comum, porque elas associam sentimentos, ressentimentos com gestão, com fluxos, processos, procedimentos, matemática financeira. Então, é fundamental que tu desenvolvas aí um processo no desenvolvimento sistêmico de negócios para que tu possas ter uma capacidade administrativa e de gestão de todos esses aspectos, né? Uma empresa familiar não é mão de obra barata. Estudos mostram que em torno de 65% das empresas que fecham por conflitos familiares não resolvidos. Então, percebe a importância do autoconhecimento. E se tu não estás disposto a estabelecer um diálogo produtivo com as pessoas da tua família, do teu sistema familiar, não leva para a empresa, porque vai ser preciso esse aprendizado e essa disposição, né? Se as relações estão muito comprometidas, avalia se vale esse ganho emocional, esse ganho financeiro, porque às vezes as questões emocionais têm uma visita aqui. Às vezes as questões, tem uma gatinha aqui. Às vezes as questões emocionais podem trazer muita perda. Então avalia se o ganho financeiro compensa a perda emocional que pode existir. Relações familiares são como uma usina nuclear. Então é muito importante que tu aprendas, né, que a gente trabalha, diverge com as ideias, não com as pessoas. Separa ideias de pessoas, porque isso vai te trazer uma capacidade de fluir melhor nas questões conflituosas que certamente vão se apresentar. E por fim, eu quero te dizer que eu tenho um e-book chamado Desenvolvimento Sistêmico de Negócios, 9 passos para o seu negócio prosperar, aonde eu te apresento dicas,
casos de êxito, te apresento perguntas para que tu possas pensar a tua empresa, o teu negócio. Então, se tu queres, tu podes adquirir esse e-book, tanto no link da bio lá do Instagram, como no meu site. Quero finalizar essa nossa conversa trazendo uma passagem de Fernando Pessoa, chama É Tempo de Travessia. E ele diz: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, eu fiz o desenvolvimento sistêmico de negócios para que tu não fiques à margem de ti mesmo e que tu possas realizar essa travessia com confiança, confiança em ti, confiança no processo e confiança na saúde que vem quando saudavelmente tu te expõe ao novo. Quando com consciência tu te expõe ao novo, vem mais saúde, a saúde cresce. Essa é a nossa maior intenção aqui. Produzir saúde em todos os níveis, prosperidade saudável. Eu posso continuar te acompanhando nessa travessia por meio da mentoria individual online. É um processo com 12 encontros, onde por 3 meses nós vamos nos encontrar semanalmente e trabalhar a ti, ao teu negócio, trabalhar a ti e ao teu negócio, para que tu possas aí fazer as liberações necessárias e ganhe aceleração e assertividade. E você pode me acompanhar nas minhas redes sociais, no Instagram, @Costa e Silva Flávia, ou no meu site, www.tempodeaprender.com.br. E a partir disso, tu podes vivenciar tanto um processo digital quanto uma mentoria individual online. Eu espero que esse conteúdo impacte positivamente a ti, a tua vida e ao teu negócio. Eu me coloco disponível para a gente continuar as nossas trocas e esse processo de se mover para novos níveis de prosperidade. Um grande abraço e te desejo tudo de bom.